Lê aí. Temer critica a anistia e menciona ataque de Tarcísio a Moraes. Até estranhei. Olha. É o assim, ó. Temer, Banco Master. Sabe o Banco Master? Que a Vivi. Tá uma confusão isso aí. A Vivi tá lá ajudando. Vende, o Banco não Master. vende. Tá aqui, ó. Master e BRB recorrem a quem? A Temer. Michel Temer, para tentar destravar a negociação barrada pelo Banco Central. Uma imagem aqui que eu queria mostrar pro Alan. Qual? Que o Temer tá falando também da anistia. Nossa, esse é outro que fala sobre Você tudo. viu? Meu Deus do céu, cara. Aí, ó. Lê aí. Temer critica a anistia e menciona ataque de Tarcísio a Moraes. Até estranhei. Olha. O Moraes é o indicado dele no STF, né? Então, Cara. Até estranhei de ver o Tarcísio falando do Moraes. Não julgo. Não tem como julgar o Temer. Ele realmente sabe que o Tarcísio é brother do Moraes. Então, parece que o Tarcísio está querendo abandonar o que seria uma candidatura à presidência e ficar em São Paulo para reeleição. Acho que faz muito mais sentido. Pessoas próximas a ele lá em São Paulo, a galera bem próxima mesmo, comentou isso comigo ontem. Bem, não tem mais nada no Brasil, né? Mas tem uma pior do Temer, tá sabendo? Não. A do Banco Master? Não, Não? coloca aí. A produção tá na bala aí ou não? Porque eu mandei, assim, já deve ter corrido ali no grupo. Mas bota assim, Por que produção. a gente manda tanta coisa nesse grupo? Não, bota no Google, assim, ó. Temer, Banco Master. Sabe o Banco Master? Que a Vivi. Tá uma confusão isso aí. A Vivi tá lá ajudando. Vende, o Banco não Master. vende. Tá aqui, ó. Master e BRB recorrem a quem? A Temer. Michel Temer, para tentar destravar a negociação barrada pelo Banco Central. Mas o negócio puteiro é mais honroso, né, cara? Você vê que, olha que loucura, né? Pelo menos é honesto, né? O Temer... Porque lá tá claro do que se trata, né? O que se espera, o que se recebe, tá tudo claro. Aí, aqui... você falou que no puteiro é mais honesto. Sim, com certeza. Porque o banco... Eu vou traduzir pro pessoal, tá? O Banco Master, cuja advogada é a Vivi, esposa Mulher do do Alexandre de Moraes. sancionado, né? E o BRB recorrem ao Michel Temer, o lobista, que no Brasil é crime, não pode, lobby não pode no Brasil. Então, ao lobista criminoso, que... Quantos anos o Michel Temer ficou naquele esquema lá quando ele foi preso? 40 anos de corrupção, não foi? Eu me lembro dele sendo preso no Rio, lembra? Ele tava Então, mas era... Então, essa Pô, no meio da Avenida das Américas, não no foi? meio das Américas. Caramba, era meu caminho todo dia ali. Então, aí eram 40 anos de corrupção, aquele crime pelo qual ele foi preso. Então, assim, esse criminoso do Michel Temer, junto com a esposa do sancionado Alexandre de Moraes, eles estão fazendo lobby criminoso, e o jornal não acha nada de anormal nisso, e ele está sendo contratado para destravar... não, contratado não, desculpa, ele está fazendo isso por caridade, porque a matéria não menciona nenhum dinheiro pago, né? Então, o Michel Temer virou franciscano, então agora ele está fazendo ações caridosas para um banco. Você viu pessoas fazendo ações caridosas para banco? Essa aqui é uma delas. Quantas vezes você já viu? Mas isso é impressionante, porque você citou um ponto que é fundamental. Quer dizer, um repórter ouve algo assim, né? E não vira pro cara e questiona, né? Isso é correto? Isso é legal? O repórter ouve o Gilmar Mendes dizer que não vai ter processo de impeachment com a mídia e não pergunta assim, mas peraí, o senhor está se antecipando a um possível julgamento? O senhor está equivocado quanto à matéria que poderia levar antes de ver a um as processo provas, desse tipo? né? Antes de ver o processo. Não, e não pergunta assim, o senhor está aqui no evento político, com 11 partidos que apoiam o governo, armando um esquema para impedir candidaturas, ou barrar candidaturas, ou dificultar candidaturas de aliados, né, da oposição, e o senhor acha que não está tendo atuação político-partidária, e o senhor esquece que isso... Ninguém pergunta, cara. Mas é desumano da sua parte achar que esse pessoal tem cérebro. Convenhamos, né? Se você não está tendo compaixão com o imbecil do jornalista. Cara, hoje eu fui ver de novo um pouquinho eu fico ali CNN, Globo News durante meu café da manhã, ali por volta de 10 horas, quando eu termino o roteiro. Essa tortura diária? Irmão, desculpe de insistir nisso, mas assim, é tanto repórter sem testosterona, assim,
A impressão que eu tenho é que virou pré-requisito. Assim, não tem nada contra a vida de cada um, não. Mas sim, é uma coisa tão sem, sabe? Sei lá, cara. Mas é sem testosterona, com dinheiro, sem moral, com puta. Né? Tudo que eles não deveriam ter, eles têm excesso, e tudo que eles deveriam ter, eles não têm, assim, é 0%. Já, chamado famoso 880, né? Famoso 880. Mas é impressionante isso, né, que o Lacombe apontou, né? Os jornalistas hoje já não questionam mais nada, né? Sim. Porque, cara, você chegar em Morro Agudo e falar assim, ó, pô, não, que um ex-presidente, ele vai trocar uma conversa com a galera do governo para destravar um problema no Banco Central para 2 bancos cujo advogado de um dos bancos é esposo do Alexandre de Moraes, o cara que o próprio Michel Temer indicou. Mas assim, óbvio, né? Isso aí tudo será de graça. Né? Ninguém vai cobrar nada. Você fala isso na estação de trem lá de Comendador Soares, lá em Nova Iguaçu, ninguém vai comprar essa história. Eu falando sobre a possibilidade do Trump declarar o PCC como organização terrorista. E por que o governo Lula se preocupa com isso? Saiu no G1 desse jeito? Por quê? Entenda como isso é bom, só faltou isso. Né? Só faltou Ali, ó. Põe no Alan ali. Não, pera aí. O Alan é muito bom, Deixa eu põe ver, ali, ó. Trump pode declarar a PCC organização terrorista? Por que o governo Lula se preocupa? Por quê? Qual é, mano? Cara, É o famoso... Como é que é? Eu entenda... Entenda como isso é bom, né? Entenda. Ou só entenda. Nesse caso é o contrário, né? Entenda como isso ruim. não é bom. Como não é bom, Que loucura. Porque os Estados Unidos tentaram que o governo Sim. brasileiro declarasse como terroristas o PCC Sim. e o Comando Vermelho. Sim. A Argentina tentou. O Paraguai tentou. E o Lula e o Lewandowski, não. Só deixar claro para as pessoas que os narcotraficantes, eles não são chefes do Lula. Eles são braços do Lula. É bom que você em casa entenda isso. Porque o senso comum ali do pessoal, a ideia dominante que existe hoje no Brasil é que pelo fato dos narcotraficantes terem armas de fogo, agirem de modo criminoso e frio e assassinam qualquer pessoa, tipo Luiz Inácio Lula da Silva estaria com medinho do narcotráfico. O tadinho dele é tão vulnerável. Não. Narcotraficante serve aos comunistas. Os comunistas deixam isso bem claro, porque são eles a quem dão treinamento, eles a quem dão armamento. Tudo é feito por eles. Né? Não é à toa que a AK-47 é o símbolo dessa galera. Né? A arma russa utilizada pelos terroristas, pelos narcotraficantes, contrabandeada pelos comunistas, né? Ou do Irã, ou contrabandeada da Rússia, chegando nas Farc, das Farc chegando no PCC, Comando Vermelho, é estratégia dos comunistas. Então, você quer entender por que o Lula está preocupado com isso? Porque o Lula vai perder os seus meninos. Basta você imaginar que hoje no Brasil, o efetivo de narcotraficantes, pelo menos no Rio de Janeiro, é maior do que o efetivo da polícia. Então, digamos que do nada a população do Brasil, do Rio de Janeiro, vira e fala assim, basta, chega, que absurdo, os narcotraficantes tomando conta de tudo, vamos fazer um imenso protesto contra isso. Acaba no minuto seguinte, porque o efetivo policial brasileiro não poderá defender o povo desarmado dos narcotraficantes armados. Então, o Flávio Dino, ele pode até ser ali liderado, né, em tese, por narcotraficantes. Mas o chefão dele, que é o Lula, esse aí é chefe do narcotráfico. Eu não vejo a hora, sabe? Que o Brasil está caminhando nessa direção, todo mundo sabe. Né? Mas eu não vejo a hora. Ai, Senhor, se eu puder ver isso, eu vou ficar muito feliz. Eu não vejo a hora do Trump já declarar o Lula como ilegítimo e dizer que precisa de uma operação policial para prender esse chefe de narcotraficante. Porque ele é sócio do Maduro, não sei se no cartel de Los Solis, porque título e nome aqui não faz muita diferença, mas que o Lula é sócio do Maduro, isso aí é evidente. Qualquer pessoa que entenda um pouco de Foro de São Paulo sabe que o Lula não é peixe pequeno, tá? Se vocês acham que o Lula é só aquele velho cachaceiro que botou uns dinheirinhos, uns milhões e milhões e milhões no bolso, ele não é só isso não.
ele é o líder, né? Chefe, lá como você me corrige, bom lembrar que agora. É que líder tem sempre uma conotação positiva, né? Não, ele é chefe supremo do Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que, de fato, a organização terrorista, né? Os terroristas que, de fato, mandam na América Latina. Eles, de vez em quando, têm auxílio da Rússia, de vez em quando, têm auxílio da China, mas eles têm uma atividade independente, uma agenda independente, e eles estão aí para destruir a América Latina. Então, eu não vejo a hora do Trump declarar esse cara, esse bandido safado do Lula, como um criminoso a ser procurado. Cara, vai ser tão bom ver ali a imagem do Lula com aquele reward, sabe? Urgente! Polícia Federal cumpre 22 mandatos de prisão e 79 de busca em operação que envolve 40 empresas. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Urgente! Número 2 da diplomacia de Trump diz que os Estados Unidos reagirão mesmo com a chance de Bolsonaro ir à papuda. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais, disse então a informação sobre a caça às bruxas em cima de Bolsonaro, que se os Estados Unidos agir, eles vão jogar ele na papuda, já chegou na Casa Branca. A Casa Branca vai responder à altura por causa dessa chantagem que estão querendo fazer, mas o próprio Estados Unidos já falou que não negocia com criminosos, bandidos que estão aí no poder. Governo mapeia cargos e ameaça demitir aliados de quem votar por anistia a Bolsonaro. Congresso é alertado de que o projeto pode perdoar o ex-presidente, será divisor de águas para 2026. Olha o governo está fazendo para tentar chantagear os parlamentares. Estaremos de olho em quem assinou pela anistia e votar contrário à urgência. Saberemos quem possui preço, não valor. E vamos expor, e vamos relembrar em todo o ano eleitoral. Anistia já. O governo federal que agiu na calada da noite já foi atrás de deputados para poder barrar a anistia ou tirar mais votos. Eles colocam ali para votar, mas não passa porque estão tirando alguns votos de deputados. É aquela chantagem ou aquela ameaça que sempre aconteceu em Brasília. Por isso que a PEC da blindagem foi aprovada ontem. Tem muitas pessoas que estão falando isso não vai ser bom, vai proteger criminosos. O pessoal do PT, eles já estão sendo protegidos pelo STF. Quem estava sofrendo com isso tudo era o pessoal da direita. Por apenas opinar, apenas falar, estava levando o caso para o STF e ali condenação em cima de condenação. A anistia já chega de injustiça. Caeste, 49% acham pena de 27 anos a Bolsonaro exagerada, 35% adequada. Se você puder comentar rapidamente a anistia já, pra gente fazer um barulho aqui nas redes sociais, porque a pressão minha e sua vai ser importantíssima. Passar a mão no telefone, cobrar os deputados para que eles possam fazer a decisão certa, que a anistia, pessoas inocentes estão pagando com a vida. É o caso também do presidente Jair Bolsonaro. E essa pauta é a pauta principal. A gente passando a anistia, Bolsonaro pode concorrer também o ano que vem. Aí o deputado Gustavo Gayer diz que tem gente que trabalhou de madrugada e conseguiu tirar votos favoráveis à anistia. Mas eu tive que parar aqui para gravar esse vídeo porque isso é muito, muito importante. Hoje, nós finalmente conseguimos colocar para ser pautada a urgência da anistia. Só que o outro lado está trabalhou ao longo da madrugada e está conseguindo retirar votos favoráveis à anistia. O objetivo deles é que hoje nós não consigamos aprovar a urgência por 15, 20 votos. Eles estão indo em deputado por deputado para tentar convencer e intimidar.
eu peço, por tudo quanto é mais sagrado, para acabar com esse sofrimento, pela Débora, pelo Clezão, pela Dalgisa, por todas essas pessoas que estão sofrendo, essas famílias que foram destruídas. A gente tem, neste momento, que mobilizar os deputados, falar com todos os deputados do seu estado, um por um, liga no gabinete, manda e-mail, vá nas redes sociais, converse, se você tem o contato deles, fale com eles no WhatsApp e peça, por favor, que eles neste momento fiquem do lado certo da história. Isso tem que acabar, essa perseguição, essa injustiça, esse sofrimento. E agora nós estamos vendo que o governo, usando a máquina dele de intimidação, de compra, está conseguindo tirar votos da anistia. Nós precisamos de 257 votos e pelos cálculos faltam 20 votos para aprovar a anistia, gente. Então eu peço, eu gravei esse vídeo só para pedir isso. A gente tem que mobilizar as redes sociais hoje mais do que nunca. São 2 anos de luta, de manifestações, 2 anos de choro, de sofrimento. Agora a gente pode acabar com isso. Então eu te peço encarecidamente, fale com seus deputados. Se você conhece alguém próximo de um deputado, peça para que essa pessoa fale. Se você tem um deputado da sua família, fale com todos, não parem agora. Usem toda a energia que você tem hoje. Se puder, pare por alguns minutos e faça isso. Nós temos que conseguir mais 20 votos. O placar tá lá, a verdade é que a gente já perdeu uns 20 votos. A gente precisa lutar agora, pessoal. Assim, por favor, nos ajude. Tá? Do lado de lá é máquina, é intimidação, é cargo, é dinheiro, é emenda. Do lado de cá são vocês. Essa é a única arma que nós temos. O povo, a pressão popular. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Peça pro seu deputado, nesse momento, não fazer isso. Por favor, não manter essas pessoas presas. Essa anistia precisa ser aprovada para a gente poder olhar para um futuro, uma luz no fim do túnel. Então é isso, compartilhe esse vídeo e vamos para a luta, galera. É assustador o que está acontecendo em Brasília, o governo federal usando a máquina pública, usando o meu e o seu dinheiro para comprar deputados, aqueles que não vão ser comprados vão sofrer ameaças. E é igual o deputado falou aqui mesmo, a direita tem só a pressão popular. E do outro lado tem a chantagem, tem a ameaça, tem o dinheiro, tem a máquina pública favorecendo a todo momento os políticos lá em Brasília. Principalmente os poderosos que não querem que a anistia seja aprovada. Porque sabem da dor de cabeça que vai ser para eles se Bolsonaro voltar o ano que vem como presidente do Brasil. Então é importantíssimo eu e você compartilhar essa mensagem do deputado. É importantíssimo você levar esse vídeo para mais pessoas e a gente cobrar com educação os deputados que faltam apenas 20 assinaturas. 20 assinaturas para a anistia passar imediatamente. Impressionante a baixaria da deputada Sâmia Bonfim ao atacar a honra da Michele Bolsonaro, levou o troco. Vai lavar sua boca, sua imunda! Mas eu quero ver o sorrisinho no rosto de vocês quando o Bolsonaro começar a cumprir pena. E não sei se a Michele vai sorrir na hora de fazer visita íntima. Afinal de contas, eu acho que ela tá dando graças a Deus de não ter mais que conviver com um sujeito asqueroso como aquele. A deputada que me antecedeu tem que lavar essa boca suja dela antes de falar o que ela falou da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional. Que baixaria! Que vergonha! E outra, esse povo não tem coração, não tem humanidade. O presidente Bolsonaro acaba de ir novamente para o hospital, ficou internado, hoje ficou sem ar, sem respiração, segundo informou seu filho, o senador Flávio. Está doente, muito doente, por conta da facada lá de trás e dos maus tratos, das perseguições absurdas que ele está sofrendo. Nenhuma pessoa normal consegue resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda. Que esses deputados que ficam aqui clamando que vai haver agora uma impunidade, porque o Supremo vai ter que ter a autorização. Quem vocês pensam que nós somos? Vocês não têm brios, vocês acham que o parlamento não é poder, vocês acham que se depender do parlamento, todo bandido vai ser solto. Vocês não têm brios, nós vamos mandar prender os bandidos e soltar os perseguidos políticos. Deputado Nicolas defende a PEC da blindagem e diz que os que são contra são porque já estão blindados. Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender, né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, tem deputado aí que eu descobri, sabe o quê? Que votou contra a cassação da Flor de Lis, que era uma assassina.
Pesquisem, mas eu vou dar uma dica. PSOL, Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Né? Sim, queremos ser blindados. Valdemar Costa Neto diz que a oposição irá parar o Senado caso a Alcolumbre não leve a pauta da anistia adiante. Tentar um entendimento, nós temos lá o nosso líder Carlos Portinho, temos o nosso secretário-geral, que é o senador Rogério Marinho. Vamos tentar que tenha um entendimento com o Alcolumbre, porque nós vamos ter poder, na minha opinião. A única arma que nós temos dentro da lei é a obstrução. E nós podemos parar o Senado, que isso é um prejuízo muito grande para o governo. E o Partido Liberal pretende parar o Senado e seu Alcolumbre Sim, segurar. porque nós temos hoje um time junto com a gente. Nós temos o Kassab, que já se manifestou a favor da anistia. Nós tem gente que não vai ser 100%, mas tem a maioria. Nós temos aí a União Brasil, o PP, temos aí o Republicanos, temos muita gente. Quer dizer, a guerra vai ser grande. O Kassab já se mostrou favorável Já. a uma obstrução? Não, obstrução não. Não, nesse Mas a assunto não anistia, é com o Kassab, não. Uhum. Então a gente pode ter aqui então uma paralisação no Senado Federal. Aqui Valdemar Costa Neto já está meio que garantindo que a anistia pode passar na Câmara dos Deputados. E depois o mais difícil vai ser no Senado Federal, porque todo mundo sabe qual lado a Alcolumbre está jogando. E a Alcolumbre vai forçar até a última para que a anistia não passe no Senado Federal. Aí cabe sim o trabalho do PL junto com outros partidos fazer uma paralisação geral no Senado Federal. Bolsonaro multado em 1 milhão por racismo. Lula também será multado? Essa menina bonita que tá aqui, eu tava perguntando o que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é? Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém, também não é? O que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. É isso que nós queremos fazer. Meus amigos, preste bem atenção nas próximas informações e me ajude a compartilhar. Narcotraficante serve aos comunistas. Você quer entender por que o Lula está preocupado com isso? Porque o Lula vai perder os seus meninos. Cara, vai ser tão bom ver ali a imagem do Lula com aquele reward, sabe? Quanto custa. Eu queria, Lacombe, falar aqui de uma notícia que saiu no G1. Onde, Paulo? E na verdade é uma notícia que saiu na BBC, tá? E aí o G1 republicou, eles com certeza devem ter algum acordo, falando sobre a possibilidade do Trump declarar o PCC como organização terrorista. E por que o governo Lula se preocupa com isso? Saiu no G1 desse jeito? Por quê? E tem ainda como isso é bom, só faltou isso. Né? Então, Ali, ó. Põe no Alan ali. Não, pera aí. O Alan é muito bom, põe ali, ó. Trump pode declarar a PCC organização terrorista? Por que o governo Lula se preocupa? Por quê? Qual é, mano? Cara, É o famoso, como é que é? Eu entendo. Entenda como isso é bom, né? Entenda. Ou só entenda. Nesse caso é o contrário, né? entenda como isso não é bom. Como não é bom, Que loucura. Porque os Estados Unidos tentaram que o governo brasileiro declarasse como terroristas o PCC e o Comando Vermelho. A Argentina tentou. O Paraguai tentou. E o Lula e o Lewandowski, não. Só deixar claro para as pessoas que os narcotraficantes, eles não são chefes do Lula. Eles são braços do Lula. É bom que você em casa entenda isso. Porque o senso comum ali do pessoal, a ideia dominante que existe hoje no Brasil, é que pelo fato dos narcotraficantes terem armas de fogo, agirem de modo criminoso e frio e assassinam qualquer pessoa, tipo Luiz Inácio Lula da Silva estaria com medinho do narcotráfico, o tadinho dele tão vulnerável. Não. Narcotraficante serve aos comunistas. Os comunistas deixam isso bem claro, porque são eles a quem dão treinamento, eles a quem dão armamento. Tudo é feito por eles. Não é à toa que a AK-47 é o símbolo dessa galera, né? A arma russa utilizada pelos terroristas, pelos narcotraficantes, contrabandeada pelos comunistas, né? Ou do Irã, ou contrabandeada da Rússia, chegando nas Farc, das Farc chegando para o PCC, Comando Vermelho, é estratégia dos comunistas. Então, você quer entender por que o Lula está preocupado com isso? Porque o Lula vai perder os seus meninos. Basta você imaginar que hoje no Brasil o efetivo de narcotraficantes, pelo menos no Rio de Janeiro, é maior do que o efetivo da polícia. Então digamos
que do nada a população do Brasil, do Rio de Janeiro, vira e fala assim, basta, chega, que absurdo, os narcotraficantes tomando conta de tudo, vamos fazer um imenso protesto contra isso. Acaba no minuto seguinte, porque o efetivo policial brasileiro não poderá defender o povo desarmado dos narcotraficantes armados. Então, Flávio Dino, ele pode até ser ali liderado, né, em tese, por narcotraficante. Mas o chefão dele, que é o Lula, esse aí é chefe do narcotráfico. Eu não vejo a hora, sabe? O Brasil está caminhando nessa direção, todo mundo sabe. Né? Mas eu não vejo a hora. Vejo a hora. Ai, Senhor, se eu puder ver isso, eu vou ficar muito feliz. Eu não vejo a hora do Trump já declarar o Lula como ilegítimo e dizer que precisa de uma operação policial para prender esse chefe de narcotraficante. Porque ele é sócio do Maduro, não sei se no cartel de Los Solis, porque título e nome aqui não faz muita diferença, mas que o Lula é sócio do Maduro, isso aí é evidente. Qualquer pessoa que entenda um pouco de Foro de São Paulo sabe que o Lula não é peixe pequeno, tá? Se vocês acham que o Lula é só aquele velho cachaceiro que roubou uns dinheirinhos, uns milhões e milhões e milhões no bolso, ele não é só isso não. Ele é o líder, né? Chefe. O Lacombe sempre me corrige, é bom lembrar que agora... É que líder tem sempre uma conotação positiva. Né? Não, ele é chefe supremo do Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que, de fato, a organização terrorista, né? Os terroristas que, de fato, mandam na América Latina. Eles, de vez em quando, têm auxílio da Rússia, de vez em quando, têm auxílio da China, mas eles têm uma atividade independente, uma agenda independente, e eles estão aí para destruir a América Latina. Então eu não vejo a hora do Trump declarar esse cara, esse bandido safado do Lula, como um criminoso a ser procurado. Cara, vai ser tão bom ver ali a imagem do Lula com aquele reward, sabe? Quanto custa informações sobre o Lula. Ter informações sobre o Lula é um reward do departamento do DOJ, né, Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu não vejo a hora. Essa hora vai chegar, você pode ter certeza. Mas nós precisamos de uma população esclarecida sobre isso e uma imprensa que fale sobre isso. Não uma imprensa que fale, entenda por que o Lula, tadinho, não quer. É contra. Eu queria até trazer um trecho dessa reportagem do G1. Claro. É uma aspas bem interessante aqui. É do diretor executivo da Euroásia, que é o Christopher Garman. Olha o que ele falou, aspas para ele. O desafio de quando você denomina PCC e Comando Vermelho como organização terrorista é que tem que identificar quais grupos estão ajudando essas organizações. E dado o tamanho, sofisticação e a entrada desses grupos no setor privado, não é fácil. Então, eu acho que assim, se tem que identificar todo mundo que coopera, tá explicado acho que porque... Mas o que eu acho engraçado dessa parte aí que você estava lendo, né, eu também vi, ele fala só setor privado. Administração pública, nada. Por que ele falou só setor privado nisso daí? Ai, Deus meu. E aí o outro ponto dessa notícia que eu acho interessante, que é uma boa notícia, tá? Para quem estava querendo boas notícias, está aqui uma. Que a possibilidade do governo americano classificar facções criminosas como primeiro comando, como PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, foi citada pela consultoria, essa aí, Eurasia Group, em uma lista de sanções potenciais elaborada ainda antes do fim do julgamento do STF. Então, aquilo que o Marco Rubio falou na entrevista, de que novas sanções poderiam vir contra o Brasil esta semana ou nas próximas, inclui essa possibilidade aqui. Então, gente, a gente está falando de curto prazo. Falei poucos meses aqui. Tá? Curto prazo. Num curto prazo, a gente pode ver o governo americano classificando PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Excelente notícia. Será ótimo. Mais alguma coisa aí para destacar, Vinícius? Não, acho que isso aí não. Eu tenho uma mensagem aqui muito legal que eu encontrei no chat. De vez em quando a gente tem umas mensagens assim que nos enchem de esperança, renovam a fé e a gente segue mais firme ainda. Renato Gomes, olha só. Depois que apresentei o canal da Timeline para o meu pai, ele agora não briga mais comigo por política e finalmente aprendeu que era manipulado pela esquerda. Timeline salvou meu relacionamento com ele. Pô, rapaz, coisa boa. Tirou da bolha, né? Tirou da bolha da imprensa. Eu tive muito problema com meu pai, não por conta de política, porque eu pensava exatamente como ele, penso até hoje exatamente como ele. Mas meu pai me empurrou para umas áreas que não eram as minhas áreas informática, essas coisas. Informática, estatística, eu fiquei meio perdido, mas fora isso, tudo bem. Vamos falar um pouquinho do Eduardo Talhaferro, que está lá na Itália, se não estaria preso aqui no Brasil, foi absolvido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo do tiro em casa, onde tudo começou. A Justiça percebeu pelas provas que ele não estava tendo um acesso de fúria contra a mulher dele, e sim na hora que o policial entrou
e foi tirar a pistola da mão dele, ouviu disparo, que não pegou em ninguém. E aí ele teve o celular apreendido. E aí, de repente, vaza o que está no celular, revelando a atuação da equipe do ministro Moraes naquela comissão especial de combate à desinformação na campanha eleitoral, que só combatia um lado, não combatia o outro. A gente ficou sabendo de tudo isso. E aí a coisa se espalhou. Hoje a mídia domesticada não fala muito nisso, não sei se vai falar agora que ele foi absolvido, né? Pelo menos vai ter que contar. Ele está sendo investigado por violação do sigilo profissional. Prestem bem atenção. O que isso significa? Significa que o que ele violou é verdadeiro. Porque se estava sob sigilo profissional aquilo, não é. Bom, o presidente Lula deve ir à ONU, né, cumprir a tradição de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral. Será no dia 22, 23. Até agora, nesse momento da gravação, ainda não chegaram os vistos de boa parte, né? 2 ministros, por exemplo, não poderão ir. O ministro da Justiça e o ministro da Saúde, Lewandowski e Alexandre Padilha. Mas tem mais gente sem visto. E a Embaixada dos Estados Unidos ontem divulgou a entrevista do secretário de Estado em Israel para a Fox News, dizendo que a democracia no Brasil se deteriora e, por isso, haverá, na próxima semana ou nos próximos dias, uma resposta dos Estados Unidos em termos de mais sanções, né? Por falar nisso, está nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, deputado. A deputada Caroline Detone, que era líder da minoria, renunciou em favor de Eduardo Bolsonaro. Ele assume agora, por escolha das lideranças, do tamanho dos partidos, a liderança da minoria. E aí, qual é a consequência disso? Por decisão da Câmara Diretora, os líderes não terão faltas, mesmo nas suas ausências. Então, não dá para contar falta como motivo de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil. Essa é a consequência. Vai ensejar muita discussão essa história. E ainda falando sobre eventos, né, vai ser em 10 de novembro o início da COP23. Vocês sabem, conhecem o 10 de novembro? 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas decreta a ditadura, fecha o Congresso, introduz a censura, extingue os partidos políticos e passa a governar com decreto. 10 de novembro. No mesmo 10 de novembro que vai abrir a COP, que parece que está marcada assim pelo destino. Agora, ontem começou uma greve da construção civil em Belém e região metropolitana, por mais salário, mais cesta básica. Parou tudo. E aí? Está chegando a hora de abrir. E por fim, só uma observação, né? O presidente Lula tem algo em comum com Getúlio. A partir da ditadura Vargas, o governo passou a ser uma agência de propaganda populista que subvencionava jornais e rádios que fossem a favor do governo. Urgente! Polícia Federal cumpre 22 mandatos de prisão e 79 de buscas em operação que envolve 40 empresas. A Polícia Federal deflagrou a operação Rejeito contra um esquema de corrupção no setor de mineração em Minas Gerais nesta quarta-feira, 17. Agentes federais buscam cumprir 22 mandatos de prisão e 79 de busca e apreensão em Belo Horizonte e outras cidades mineiras. A investigação aponta uma organização criminosa pagou propina a servidores públicos para obter licenças ambientais fraudulentas. Em um
conglomerado com mais de 40 empresas de exploração mineral em Minas Gerais está na mira da operação, incluindo a Holding Minerar como principal entidade investigada. A TV Globo informou que o grupo teria subornado funcionários e diversos órgãos públicos para conseguir autorizações irregulares. O inquérito aberto em 2020 identificou que a organização criminosa atuava para corromper servidores da Agência Nacional de Mineração, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Aproximadamente 3 milhões teriam sido distribuídos em propinas a agentes públicos. 3 servidores já foram afastados de seus cargos por suspeita de recebimento de pagamentos ilícitos, segundo a reportagem da TV Globo. Um colegiado de magistrados da Justiça Federal em Minas Gerais, constituído especificamente para julgar o caso, determinou o afastamento de servidores públicos envolvidos, a suspensão das atividades das empresas investigadas e o bloqueio de ativos avaliados em 1,5 bilhão. A PF afirma que as autorizações fraudulentas permitiram a exploração irregular de minério de ferro, resultando em graves consequências ambientais e elevado risco de desastres sociais e humanos. O grupo também monitorava autoridades para impedir investigações sobre as fraudes. O esquema já gerou aproximadamente 1,5 bilhão em lucros ilícitos. A investigação identificou ainda projetos em andamento com potencial para movimentar mais de 18 bilhões. Os investigados poderão responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e embaraçamento à investigação de organização criminosa. Informam os investigadores da Operação Rejeito. Os lucros obtidos com as atividades ilícitas eram posteriormente inseridos em esquemas de lavagem de dinheiro. A operação representa um importante esforço da PF no combate a crimes ambientais e de corrupção no setor de mineração em Minas Gerais.